O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, a perseguição implacável contra Bolsonaro ganha mais um capítulo no dia de hoje. A Polícia Federal esteve agora de manhã na casa do ex-presidente para fazer uma operação de busca e apreensão e ainda aplicar medidas restritivas de liberdade. Enquanto isso, o sapo cachaceiro que desgoverna este país pegou o microfone de novo. E vocês já sabem o que acontece quando Lula pega o microfone. É uma metralhadora de bosta para tudo que é lado e ele consegue piorar a situação diplomática entre Estados Unidos e Brasil, que já estava extremamente complicada. Só que dessa vez ele tomou uma resposta bem no meio da fuça da Casa Branca, pouco tempo depois das besteiras que ele falou. Além disso, temos também, por parte do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump enviando uma nova carta. Isso mesmo que vocês ouviram. São tantas cartas nas últimas semanas, né? Mas ontem, mais uma carta de Trump, dessa vez endereçada diretamente a Bolsonaro, que já fez vídeo-resposta. Então, o vídeo de hoje está recheado de informações. Passarei todos os detalhes dessas tretas e mais algumas outras coisinhas que eu quero comentar com vocês. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. E dá essa moralzinha pra mim. E a gente já começa aqui com a bomba do dia, a notícia que saiu agora, poucas horas atrás, 8 horas da manhã, sai a notícia de que Jair Bolsonaro novamente foi alvo de operação da Polícia Federal e passará agora a usar tornozeleira eletrônica. Tanto bandido que acabou com a vida de pessoas, que comercializou substâncias ilícitas, roubou dinheiro de aposentado. Esses bandidos não estão com tornozeleira eletrônica. O grande perigo para o Brasil é o Bolsonaro. Então agora ele passará a utilizar esse novo adereço aí. O ex-presidente será alvo de medidas cautelares. Já chegamos lá. E não poderá acessar redes sociais. Ele também terá acesso proibido a outros investigados e diplomatas. Então, agora, Bolsonaro está incomunicável. Ele não pode sequer usar as suas redes sociais para não ameaçar a democracia bananeira. É mole que é mais. Bom, e isso acontece um dia depois que o Trump mandou uma carta para o Bolsonaro. Eu já vou ler a íntegra dessa carta para vocês, porque tá tudo relacionado. Tá aqui, ó, a íntegra da carta de Trump. Vamos direto, né? Nem vamos ler. Tá aqui a carta para comprovar, né? A assinatura do Trump, bonitinho. O logo ali da Casa Branca. E a carta diz o seguinte: vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Lembrando, Trump escreve essa carta antes das medidas restritivas que foram impostas de tornozeleira eletrônica. Agora ele tem horário que ele pode circular na rua, quando é que ele não pode circular, sendo que o Bolsonaro é uma pessoa que já está com a saúde debilitada, precisa de tratamento, e agora ele não pode nem usar as redes sociais. Antes, o Trump já estava falando isso. Esse julgamento deveria acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Compartilhe o seu compromisso com ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão. Então, novamente, a liberdade de expressão vem aí para ver se a elite financeira, os Faria Lulers, os grandes empresários entendem que a liberdade de expressão é um ponto importantíssimo nesse embate que está acontecendo. Parem com esta palhaçada de dizer que vão discutir só coisas técnicas. Esta é uma medida política. Entendam isso de uma vez ou o Brasil vai para o buraco. Continuemos aqui na carta.
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre este regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Então, o Brasil já é visto pelo mundo democrático, pelo mundo ocidental, como um regime de censura. Bom, tá aí a carta do Trump e o Bolsonaro fez um vídeo respondendo. Ainda bem que isso foi ontem, porque se fosse hoje, um dia a mais nessa carta, Bolsonaro não poderia usar as suas redes sociais para dar essa resposta. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mais vez, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Então está aí mais uma vez claro para todo mundo ver que o problema dos Estados Unidos com o Brasil envolve a liberdade de expressão também e as plataformas digitais, claro, que são importantíssimas. Agora vamos ver o que o sapo cachaceiro conseguiu fazer, o estrago que ele fez com o microfone na mão ontem. Bom, começando pelo final, ele fez um pronunciamento em rede nacional para falar a mesma porcaria de sempre, que o Brasil é soberano, ai, que não sei o quê, que ele está sofrendo chantagem. Não explica de fato qual que é o problema, porque essa não é a função dele, né? A função dele é levar o país pro buraco, pra gente entrar no eixo do mal e se aliar à Rússia, China e todos esses países que não tem nada a ver com a nossa cultura ocidental e democrática. E aqui os próprios especialistas da velha mídia chegaram à conclusão óbvia. Pronunciamento de Lula não foi voltado para negociações. O Lula não está interessado em negociar. Entenderam, empresários? O Lula não quer negociar. Ele quer afundar o país. Ele sempre quis isso, para ficar junto aí ao eixo do mal e todas essas ditaduras. Além disso, ele deu entrevista à CNN dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, CNN dos Estados Unidos. O Lula disse que se Trump fosse brasileiro, também estaria sendo julgado e também seria preso. Ele já falou isso outras vezes, ele repetiu. Também falou que o Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo e ainda num evento que aconteceu ontem em Goiânia, com o microfone na mão, ele diz de novo, né, que gringo não vai dar ordem e ainda diz que vai taxar as big techs. Então, quem tem que deixar a ideologia de lado é o Lula. É o Lula que está fazendo isso por ideologia, porque ele quer fazer do Brasil uma ditadura socialista. Esse sempre foi o objetivo do Partido dos Trabalhadores e esse pessoal aí, ai, nem Bolsonaro, nem Lula, vote nulo, que é tudo a mesma coisa, sabia muito bem, porque o PT sempre deixou clara essa intenção. Só que dessa vez, o sapo cachaceiro tomou uma resposta poucas horas depois da Casa Branca, tá aqui a matéria do G1, ó. Casa Branca rebate Lula e diz que Trump não está tentando ser o imperador do mundo. Porta-voz americana fez críticas ao Brasil em áreas como o meio ambiente, porque agora vai ter a investigação da Seção 301, que eu já comentei em outros vídeos, então vou deixar linkado aqui no izinho, assistam os vídeos anteriores onde eu destrinchei essa investigação.
E ela fala sobre meio ambiente, propriedade intelectual, que é o problema de pirataria que a gente tem aqui no país, e ainda assim citou a investigação. Responde à entrevista de Lula à imprensa americana. E eu tinha falado no vídeo passado que o senador Nelsinho Trade estava organizando, eu tinha aprovado a ida de uma comissão de parlamentares aos Estados Unidos para negociar o tarifaço, e agora saiu o nome dos senadores, está aqui na matéria da CNN. Comissão define senadores que vão aos Estados Unidos negociar o tarifaço com o Trump, e nós vamos direto para a lista. Jacques Wagner do PT, sim, né, tinha que ter um petista ali no meio. O grande problema é que os petistas, o nosso vice-presidente, todo esse pessoal que se relaciona com ditaduras como Cuba, Irã, Venezuela, eles não vão ter uma entrada assim tão grande na Casa Branca, né? O Nelsinho Trade, por óbvio, que eu já tinha falado para vocês que ele que estava negociando. A China Girl, a Tereza Cristina, falei bastante sobre ela no vídeo passado, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei ontem. O astronauta Marcos Pontes, que pode até, de repente, ter alguma relação ali da época em que ele era astronauta, pode tentar conseguir uma ponte, Marcos Pontes. Espiridião Amin, gosto dele, sensacional, senador aqui de Santa Catarina. Rogério Carvalho, do PT, vai lá para atrapalhar. Fernando Farias, do MDB, e o Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais. Mas, lembrando aqui, que eu já falei também em outros vídeos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que estão lá, que têm contato com a Casa Branca, que têm todo o acesso, já deixaram o convite explícito para Alcolumbre e Hugo Mota, que são os presidentes das casas legislativas, e a solução para todo esse imbróglio passa pelas casas legislativas. Então, seria interessante esses dois irem até os Estados Unidos, falar, pelo menos conversar com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. E por falar em Paulo Figueiredo, ele traz essa outra informação aqui, ó. O chanceler Mauro Vieira está na Irlanda, tá passeandinho. Tá lá no St. Patrick Day, tá tomando chopp verde. E a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, aquela que ninguém no Departamento de Estado sabia o nome, o governo dos Estados Unidos não sabia o nome da embaixadora, olha que relacionamento sensacional, está de férias. Mas os nossos deputados e senadores também saíram de férias, né? Ontem foi o último dia de trabalho deles. Se a sua esperança é que a diplomacia resolva o problema da tarifa Moraes, você está lascado. Quem não vai sair de férias e que serve de exemplo, aliás, todos os parlamentares deveriam estar fazendo uma força-tarefa no sentido de promover essa negociação com o governo dos Estados Unidos e resolver esse problema do tarifaço, deveriam se mirar no exemplo do Felipe Barros, que publicou ontem que a CREDEM, que é a Comissão das Relações Exteriores, não terá recesso. Estarei à disposição para fazer a interlocução do agro, da indústria e de todo o setor produtivo com o governo Trump, através do Eduardo Bolsonaro, que é quem, de fato, tem entrada no governo norte-americano. Então, seria muito interessante aí, agro, os nossos empresários, nossa elite intelectual e financeira, procurar o Felipe Barros, que não fará recesso, estará fazendo esse meio de campo. Enquanto isso, eu trouxe essa notícia aqui, porque vamos agora para as crises internas. O Lula vetou, vocês lembram que teve um aumento no número de deputados por causa do censo, teria que fazer uma modificação, alguns estados iriam perder cadeiras, então a solução encontrada pelos deputados foi aumentar o número de deputados, que já é excessivamente grande. E aí o Lula foi lá e vetou. Tá aqui, Lula veta aumento no número de deputados. Eu gostei do veto do Lula. Nunca imaginei que eu fosse dizer isso. Concordo com o Lula. Mas aqui tem um detalhe, pessoal. Ele tá comprando uma briga com o legislativo neste momento que pode ser que faça o legislativo acordar e entornar o caldo. Eles já aprovaram aí algumas medidas que deixou o governo bem irritado e tá rolando, além dessa crise externa, também aqui dentro, né? Uma crise interna. E os nossos maravilhosos deputados, senadores, que são pagos a peso de ouro com o suado dinheiro dos nossos impostos, aprovaram aquela palhaçada da lei da reciprocidade.
Relatora Tereza Cristina. Coincidência, né? Muito pequeno, mas foi a Tereza Cristina que foi a relatora. Agora eles mudaram de ideia. Agora eles querem a derrubada do decreto do Lula que regulamenta a reciprocidade. Porque tem vários problemas ali e os parlamentares estão dizendo que o decreto do Lula usurpa as funções do legislativo. Vocês tinham notado isso antes? Vocês trabalham aí fazendo o quê? Para que nós pagamos essa fortuna de dinheiro para vocês contratarem assessores se não tem um raio de um assessor para dizer para vocês que ia dar ruim? Isso daí foi aprovado agora há pouco. E teve apoio de muito deputado de direita isso aqui. Teve, sim, muito deputado da direita apoiando, aplaudindo, Tereza Cristina relatando. Então, claro que a esquerda é um problema, mas essa direita que não sabe nem a que está ali, por que está ali na Casa Legislativa, é realmente complicado. É por isso que a gente toma 7-1 todo dia. Aí a gente reclama, aí ficam dizendo que a gente está dividindo a direita, né? Mas olha as lambanças que eles fazem. E claro, nós temos aqui que falar sobre os nossos magnânimos, porque continua rolando a história, o processo do golpe. E vocês lembram que no vídeo passado eu falei sobre o Fábio Chor, que ele não foi depor, ele era testemunha no caso do Felipe Martins, e que apareceu de novo o registro falsificado lá no site oficial do governo dos Estados Unidos. E agora sai essa notícia, que o STF está intimando o Fábio Chor, o delegado que indiciou o Bolsonaro, para a audiência. Então, na quarta, ele não compareceu e o Moraes intimou o delegado a pedido da defesa do Felipe Martins, o que eu achei esquisitíssimo, porque tudo que o Xande pode negar e fazer para que o processo corra mais rápido, ele faz. Do nada, agora, ele está decidindo intimar o Fábio Chor. Esquisito, vou ficar observando. Saiu também uma notícia, outra esquisitíssima, do Coronel Naime, vocês lembram? A Mariana Naime postou o seguinte: o laudo técnico independente que eles fizeram revela uma das mais graves violações processuais já documentadas no Brasil. Aliás, são várias nos últimos tempos, né? O celular do Coronel Naime foi acessado, manipulado e teve a sua integridade comprometida após a apreensão e antes da perícia oficial. Sem registro dos lacres, sem clonagem forense válida e com prints feitos diretamente no aparelho original pela própria Polícia Federal. Essa sequência de erros viola normas da BNT, o Código do Processo Penal e a jurisprudência do STJ, configurando quebra irreversível da cadeia de custódia. A prova está técnica e legalmente contaminada, e sua manutenção no processo representa um ataque direto ao devido processo legal, segurança jurídica e à credibilidade da justiça brasileira. Bom, a justiça brasileira já não tem mais credibilidade, né? Vamos combinar, tá ruim. Agora, ataque ao devido processo legal e à segurança jurídica, a gente já tá vendo isso desde 2019, infelizmente. Só que agora, como tá atingindo cada vez mais pessoas, as pessoas estão se ligando. Era disso que vocês estavam falando lá em 2019. Pois é. Então aqui, mais uma prova de que esse processo realmente tem que acabar. Não é porque Trump tá pedindo, é porque é uma vergonha. É uma vergonha tudo que tá acontecendo. Manipulação de provas, de dados e testemunhas que falam uma coisa, o juiz diz que ela falou outra. Um negócio absurdo, digno de uma ditadura socialista. E aí nós vamos para as pesquisas, porque saíram algumas pesquisas, saiu a pesquisa da Quest ontem, na verdade, e tá repercutindo. E o Centrão, claro, já tem o seu candidato, que é o Tarcísio, e apesar dos erros no tarifaço, que para o Centrão, erros no negócio do tarifaço, é o Tarcísio ter usado o boné do Trump lá quando ele foi eleito. Mas enfim, Centrão dobra a aposta em Tarcísio candidato a presidente. Sabe qual que é o problema disso? É que cada vez mais a direita está entendendo que o Tarcísio não representa, ela representa os ideais daquela ala tucana. Ele não representa a direita por diversas escorregadas que ele já deu. Se ele faz isso de propósito, sem querer, se a intenção dele é boa ou ruim, eu não sei o que vai dentro do coração do Tarcísio. Só posso julgar as atitudes dele, que são esquisitíssimas. E o problema qual que é? Se o Tarcísio vem como o candidato da direita,
A gente está abrindo um precedente para surgir um maluco, um picareta estilo Pablo Marçal e ganhar popularidade. Porque não existe vácuo no poder. E a direita quer alguém que de fato a represente e não um tucano disfarçado de direita. Só que a mesma Quaest traz esse outro dado aqui muito interessante. Diz que o Eduardo dobra a sua força como o candidato do Bolsonaro, porque eles estão ali entre os nomes de Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro e o Tarcísio. Agora, até 2026, muita água vai rolar por debaixo da ponte. Imagina se realmente Eduardo consegue o seu intuito e bota um fim aí a esse regime de censura, afasta o ovo do STF, a gente volta a ter liberdade. Gente, não tem nem o que pensar. É Eduardo Bolsonaro que vai ganhar a eleição. Pode colocar qualquer outro candidato lá, porque o povo brasileiro não aguenta mais todo dia ter uma notícia absurda vindo daquele senhor do judiciário. Então, continuaremos observando. Aqui só a título de curiosidade, a CNN Money fez uma matéria com todos os impostos que o Lula já aumentou. Porque os Faria Limers, eles estão preocupados com a taxa do Trump. Isso aqui eu não vi eles falando muito, não, né? Do negócio, o Xande que agora resolveu que sim, que o IOF vai aumentar, créditos tributários, aumento de PIS/COFINS, fundos de investimento, offshore, IPI, todos os impostos, há uma lista interminável de impostos que o governo aumentou e esse último ainda foi aumentado via judiciário. Mas aí não ameaça a democracia, né? Aí não ameaça a democracia. E por que a gente tem que pagar tanto? Porque além das viagens, o nosso governo também realiza eventos inúteis e caros. Agora, olha isso daqui. O pobre brasileiro vai ter que custear o bem bom dos burocratas da ONU. Governo conclui contratação de navios de luxo para hospedagem durante a COP30. País assume garantia de 260 milhões e ainda vai gastar 30 milhões com hospedagem de burocratas da ONU em Belém. Se fosse, de fato, um governo preocupado com os mais pobres, pegaria esses 30 milhões e investiria, sei lá, cestas básicas, escolas, estradas, casas, hospitais, tanta coisa que o Brasil precisa que não seja burocrata da ONU vindo fazer turismo de luxo com o dinheiro dos nossos impostos. Isso sim é revoltante. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que serão os próximos desdobramentos? Tivemos carta do Trump direto para Bolsonaro. Lula falando que vai taxar as Big Tech. E o Trump de olho. Quais serão os próximos passos? Fala o que vocês acham para mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.